Galera, beleza? Uhul! Estamos aqui para comemorar os 250 mil, 1/4 de milhão de downloads do RPG Next. Aê! Pessoal, como vocês repararam, esse é um novo podcast separado no feed. Ele é curtinho, que na verdade a gente veio trazer uma mensagem aqui importante para vocês, para compartilhar, meio que para conscientizar um pouco vocês, porque a gente vê que o projeto está crescendo e quanto mais ele cresce, mais complicado, mais trabalhoso ele fica. Então não se assuste, mas aí vai uma mensagem para vocês e espero que vocês compreendam. Vamos lá! Eu queria contar aqui uma rápida história para vocês que eu vivenciei na época de minha faculdade. Bom, lá na época, eu tinha o costume de frequentar barzinhos com os amigos, pelo convívio social e também para curtir uma música. Me lembro de que um dia lá na cidade, um bar novo havia sido inaugurado e ele tinha uma temática diferente, que era a temática gótica, e a gente correu lá para conhecer. Então, todo mundo achou o lugar bem legal, só que acho que eu curti mais do que os outros. E aí, nunca mais a gente frequentou o bar desde então. Acho que o pessoal não topava ir, eu acabava não indo porque ninguém queria ir. Enfim, depois de um ano, eu me lembro que eu passei na frente do bar novamente. E aí eu reparei que ele estava fechado. Aí eu fiquei chocado, eu falei, como assim? O bar fechou? Caramba, eu só fui uma vez nesse bar e já fechou. O tempo passou voando e eu nem percebi. E aí eu me senti arrependido de não ter aproveitado mais aquele bar. Eu não sei até hoje o real motivo do bar ter fechado. Sei lá, poderia ter sido uma má administração ou até pior, fechou porque não tinha gente pagando o suficiente, não tinha clientes o suficiente para manter o bar aberto. Bom, naquela mesma época, eu lembro que eu estava num outro barzinho com o pessoal conversando e aí eu comentei isso com alguns amigos, falei, passei na frente do bar, vocês sabiam que o bar fechou e tal. E aí eu lembro de ter ouvido algo nesse dia que eu nunca mais me esqueci. O dono do bar que a gente estava batendo esse papo, escutou essa nossa conversa e se aproximou de mim e falou assim, cara, se você gosta de alguma coisa, a melhor forma de manter aquilo existindo é com o seu bolso. E ele foi embora. Demorei um pouco para perceber, o que ele tinha falado, e aí eu me dei conta que, eu falei, não, peraí. Não foi a minha ausência do bar. Eu não sou responsável pelo bar ter fechado, A culpa é do dono do bar que não soube fazer um trabalho, não soube vender, fazer marketing, enfim. Só que, na verdade, eu acabei também entendendo que, de qualquer forma, a minha ausência do bar, uma vez que eu já tinha conhecido o bar e gostado do bar, ela contribuiu para que ele tivesse sido fechado. Sim, a culpa não era minha do bar ter sido fechado, mas eu contribuí porque eu não fui ao bar. Então, a partir desse dia, a minha cabeça ela mudou. Ela se abriu para essa ideia e nunca mais ela foi a mesma em relação a essa perspectiva de vida, nos negócios. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Calma, não tire conclusões precipitadas. Eu vou te passar alguns números e depois eu explico para vocês. Vamos lá. Na data do lançamento desse podcast, a gente já passou os 250 mil downloads. Vocês não têm noção do que isso representa pra gente. Isso representa uma média de 3 mil ouvintes, mais ou menos, acompanhando os nossos podcasts, é uma estimativa, e eu acho isso fantástico. Pensa assim, imagina você num palco de frente para 3 mil pessoas numa palestra, por exemplo. Então é mais ou menos isso o que acontece hoje com o podcast do Tarrasque na Bota, e, claro, os outros que são ali para agregar valor também para vocês. Mas, enfim, eu nunca tive essa oportunidade, por exemplo, de dar uma palestra para um público de 3 mil pessoas à minha frente. Então, só por isso eu já sou extremamente grato. Bom, vamos continuar na história aqui. Nesses quase 2 anos e meio, desde o surgimento do RPG Next, só para vocês terem uma ideia, eu, Rafael47, eu calculei essas minhas horas separadamente, porque eu estou controlando isso, dediquei mais de 2.500 horas, principalmente com as edições, e o restante do tempo, tarefas necessárias que envolvem o projeto, para manter tudo funcionando.
e sem contar o tempo gasto nas gravações dos episódios jogando RPG, que também é sacanagem contar esse tempo, né, galera? Então, essas 2.500 horas, para quem não tem noção do que representa isso, né, vamos colocar aí, mais ou menos são 100 dias, né, sem dormir, ou uma faculdade de tecnologia. Pessoal, quando eu parei para pensar isso, caramba, eu dediquei até agora nesse projeto o tempo de uma faculdade. Isso me deixou extremamente surpreso. Bom, mas por que eu estou contando isso para você? É que esse projeto, como você pode ter percebido, ele é extremamente custoso. Uma empresa especializada em edição de podcast chegou a passar um orçamento para mim e cobrou mais de R$ 1.500 por episódio editado, mais ou menos, né? Então, se a gente pegar e fazer uma conta aqui de padeiro, vai? 44 episódios publicados, é claro que eu estou desconsiderando os outros episódios que a gente lançou, só estou falando aqui do Tarrasque na Bota, para exemplo. Multiplicado isso por R$ 1.500, dá R$ 66 mil. É uma grana considerável, né? Em 2 anos. Aí, depois de fazer essa matemática toda, um tempo atrás, eu falei pro Thiago assim, ó, Thiago, o Thiago é jogador do Erevan, né? O Thiago é formado em jornalismo e trabalha com marketing digital. Eu falei assim, Thiago, cara, eu acho que vai demorar um tempo, né, para nossa campanha lá no Padrim conseguir pagar os custos do projeto, né? E como você já sabe, as doações que entram no projeto, elas continuarão sendo doadas para caridade através do Guerreiros do Bem, até que a gente tenha verba suficiente para pagar um editor. Eu não consigo pegar R$500 e falar assim, ó, me edita metade do episódio, ou faz só o primeiro terço do podcast, né? Não tem como fazer isso. Ou tem todo o dinheiro, ou não dá para fazer nada. Então, a gente tá fazendo Guerreiros do Bem. E aí, fora a grana, né, o tempo meu, que é sábado, domingo, feriado, dias à noite durante a semana, quando eu tenho tempo, enfim. Eu falei, olha, eu quero liberar esse meu tempo. Só que aí o Thiago falou assim, olha, Rafa, né, em contrapartida, a gente tá tentando aqui encontrar um patrocínio para poder pagar alguns custos do podcast, mas é muito difícil encontrar patrocinador porque eles olham para os números. E se ele falar assim, bom, quantos downloads vocês têm por episódio? 3 mil downloads em média. Não vale a pena. Só que eles não entendem que o público é diferente. Então, a gente está lutando para conseguir patrocinador, para poder também entrar um dinheirinho para a gente poder pagar o trabalho, né? Bom, eu voltei então para casa, pensei e tomei uma decisão, depois de um tempo, de gravar esse episódio para vocês. Estou fazendo isso agora por causa dos 250 mil downloads, porque eu acho que é um marco, é 250 mil. É um marco no podcast nosso, que vocês fazem parte disso. Então, o meu intuito não é, por favor, não é mendigar nada para vocês, não é isso, tá? É apenas fazer você refletir sobre uma coisa. Se você acha que R$2 por mês não faria diferença para o nosso projeto, você está enganado. Pensa assim, ó. Se cada um de vocês apoiasse o projeto do RPG Next no Padrim, nós teríamos dinheiro suficiente para pagar um editor para todos os nossos podcasts. A gente continuaria a fazer o Guerreiros do Bem numa boa e ainda sobraria tempo para a gente criar novos conteúdos. Tudo isso com apenas R$2 por mês. Assim, eu não quero nem fazer a comparação de que esses R$2 por mês representa R$1 por episódio do Tarrasque na Bota. Por que eu não quero fazer essa comparação? Porque se daqui a um tempo existe 2 Tarrasques na Botas publicados, 2 aventuras, 4 episódios por mês, ao invés de 2, esses R$2 já está representando 50 centavos por episódio. Vocês entenderam? Ou seja, não dá para fazer essa comparação. Então assim, por favor, né, eu peço aqui para vocês pensarem nessa questão. A gente tem prazer em produzir esse conteúdo para vocês. E não tem nada a ver com vamos parar porque se a gente não atingir a gente vai interromper, porque o bar vai fechar. Não é isso. É que eu estou falando isso porque a gente está numa fase de crise no país, numa época em que as pessoas estão perdendo emprego. Hoje todo mundo trabalha do RPG Next, então todo mundo tem tempo ainda de gravar, eu tenho tempo de editar. Se acontece alguma coisa amanhã que altera a forma de trabalho de cada um de nós, é muito provável que esse trabalho pare, né? O Vinícius já está trabalhando igual um maluco, viajando para cima e para baixo, o Fernando foi para Manaus,
Mas como eu sou editor, eu consigo manter esse projeto indo para frente. Mas se acontece alguma coisa com o meu negócio, com o meu trabalho, eu tenho que trabalhar mais. E aí a gente tem que começar a cortar o tempo, que é o tempo que não dá dinheiro pra gente. Então, eu quero deixar bem claro, eu não tenho intenção de parar, não tenho nenhuma previsão de que isso vai dar problema lá na frente. Esse projeto ele surgiu com a vontade de jogar RPG e de produzir o melhor conteúdo do gênero que possa ser ouvido em português no mundo que você puder encontrar. Ou seja, pelo menos no Brasil, em qualquer outro lugar que fala português, a gente quer fazer o melhor podcast do gênero de aventura de RPG, com a melhor qualidade possível. É esse o nosso comprometimento em termos de podcast. Enquanto isso, também fazer ações sociais para mostrar que o RPG tem força para poder ajudar as pessoas que necessitam. Seja através de doações, ou seja através do jogo de RPG, que a gente sabe que esse jogo tem essa força de conseguir trabalhar essas questões de várias habilidades de comunicação, socialização entre as pessoas e que isso ajuda muito as pessoas a passar por questões de dificuldade na vida. Então, imagine o que a gente poderia criar se pudéssemos pagar pessoas para fazer essa parte operacional e deixar o tempo livre para a criação. Eu sou professor de criatividade e expressão num curso de jogos na faculdade. E eu trabalho com criação. Só que o meu tempo, apesar de eu gostar muito de editar, apesar de eu gostar muito de criar essas sensações para vocês poderem ouvir, eu também percebo que o meu tempo poderia ser melhor aproveitado em criar novos conteúdos para vocês. Só que para isso a gente precisa de um apoio financeiro, porque as pessoas trocam tempo por dinheiro e qualquer pessoa que vai me ajudar, eu vou ter que trocar dinheiro, vocês entenderam? Então, considere, por favor, entrar no link padrim.com.br/rpgnext, dê uma olhadinha nas nossas metas, dê uma olhadinha nas nossas recompensas e se R$2 não fizer diferença para você, saiba que vai fazer pra gente, beleza? Por fim, claro, não se esqueça, votação no iTunes, 5 estrelas, compartilhar em Facebook, viu uma coisa engraçada, compartilha, viu aquele palhinhas do RPG Next, que são aqueles pedacinhos que a gente publica no Facebook, no YouTube, compartilha. Tudo isso ajuda o projeto crescer. Quanto mais gente ouvir, mais gente poderá compartilhar e mais gente poderá ajudar no processo, tá bom? Padrinhos, madrinhas, vocês que estão nos ouvindo agora, não tem nem o que falar de vocês. Muitíssimo obrigado, como sempre. Eu, Rafael47, em nome de toda a equipe, agradece cada um de vocês do fundo do coração, porque sem vocês a gente não teria feito Guerreiros do Bem, kit, camiseta, o grupo do WhatsApp, conversa, as piadas, os grupos de RPG que vocês formaram, arte que vocês criaram. Pessoal, acontece tanta coisa, né? Que esse tipo de coisa não tem como prever, não tem como imaginar que isso iria acontecer. Então, não tem o que dizer a não ser muito obrigado. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado a todos que participaram, todos que irão participar desse projeto. Um abraço e até o próximo episódio.